Olá, eu sou a Carol Carvalho, sou naturóloga, especialista na ginecologia natural e hoje eu tô aqui para conversar com você mais sobre como prevenir uma gravidez ou como programar, porque eu sinto que essa deve ser uma escolha de cada mulher, então que a gente possa entender melhor sobre o nosso ciclo, entender melhor sobre o que acontece no organismo e as formas que existem de prevenir uma gravidez sem prejudicar nossa saúde. Então eu queria apresentar para vocês alguns métodos naturais que são acessíveis e que todas vocês com um pouquinho de prática podem aprender e trazer para a sua vida. Vamos lá? Então, antes de mais nada, vamos conhecer melhor o nosso ciclo hormonal? Porque se você sabe o que está acontecendo no seu corpo, é muito mais fácil de você contornar as coisas por aí, tá? Então, o nosso ciclo começa com a nossa menstruação. Eu não gosto muito de colocar dias de menstruação quando a gente tem uma aula em muitos lugares, até mesmo na escola, se fala que o nosso ciclo tem 28 dias entre a menstruação até a próxima menstruação. Mas isso não necessariamente é verdade. Eu tenho certeza que você aí tem o seu ciclo pessoal. Pode ser que sua menstruação dure 7 dias, pode ser que sua menstruação dure 3 dias. Isso é muito individual de cada mulher. É importante a gente entender que menstruar é um sinal do nosso organismo que estamos saudáveis. Então, a menstruação ela deve ser bem-vinda e se por acaso você sentir muito desconforto a ponto disso ser patológico, a ponto de te incapacitar, é legal vocês buscarem ajuda profissional, porque vamos combinar, gente, mulher não é para ficar morrendo de dor. A gente precisa sim entender o nosso ciclo e ajustar quanto for necessário, tá? Então você vai ter sua menstruação. Eu costumo contar o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia de sangue vivo. E aí você vai começar a contar o seu ciclo hormonal. Passou lá os seus dias de menstruação, é um período que a gente tende a ficar mais recolhida, um período que a gente pode ser que esteja com um pouco menos de energia, mas ainda assim preste bastante atenção para ver se esse momento é um momento que o seu corpo está pedindo só um recolhimento ou se realmente a menstruação está te derrubando. Isso pode ser sinal que tem alguma doença instalada no seu corpo e é muito importante buscar realmente ajuda profissional, tá bom? Bom, então, após a nossa menstruação, nós vamos ter um período de seca. O que é esse período de seca? Significa que a nossa vagina está mais seca, com pouca secreção. Toda a vagina, é importante dizer aqui para vocês, possui secreção. Eu vejo muitas mulheres, atendo muitas mulheres em consultório, que às vezes me procura achando que tem corrimento e não é nada daquilo. É só a secreção natural do seu corpo. Então, como é que você vai diferenciar o que é uma secreção normal e o que é um corrimento? Vamos começar por aí também. Então, a secreção natural do corpo, ela não tem um cheiro super forte, ela tem um cheiro normal de secreção, não tem cheiro de rosas também, tá, gente? Não tem cheiro de perfume, não é isso. Secreção vaginal tem cheiro de vagina. Ela não deve ter uma cor esverdeada, ou muito amarelado, ou causar coceira, ou causar desconforto, inflamação. Então, se por acaso você tiver esses sintomas de coceira, inflamação, mau cheiro, uma cor muito intensa, você também deve procurar ajuda, porque isso sim significa que você está com algum tipo de corrimento. Agora, se sua secreção é uma secreção numa quantidade razoável, transparente ou esbranquiçada, ou mesmo branquinha, e não te causa nenhum incômodo, além de uma calcinha molhada, tá tudo certo. É a sua secreção
que o seu corpo produz mesmo. Nós temos um canal vaginal onde produzimos muco vaginal e isso é muito saudável, tá? Então, pós a menstruação, você vai ter alguns períodos de seca, sentindo a sua vagina um pouco mais seca. Pode ser que no seu caso não seja uma total secura, mas no comparativo do seu ciclo completo, você se sente mais seca, tá? Isso significa que você ainda não entrou no período fértil. Você entra no período fértil quando você passa de seca para molhada. Sabe aquela sensação que dá quando a gente tem uma calcinha molhada? Parece que desceu uma menstruação, mas aquilo não é menstruação, é algo que parece que só uma secreção mesmo que desceu molhando a calcinha. Então, essa sensação de molhar, de que algo desceu, mas que não é a menstruação, é o início do seu período fértil. A partir desse momento, você precisa se prevenir, porque pode vir gravidez, tá bom? Algumas mulheres têm ciclos muito curtos, então atenção para esse parênteses, tá? Então, de modo geral, as mulheres entram no período fértil quando tem essa diferenciação de seca para molhada. Porém, algumas mulheres vão sentir que o ciclo menstrual está muito próximo do período fértil. Isso acontece principalmente com quem tem ciclos curtos, ciclos de 25 dias, ciclos de 24 dias. Mulheres que têm ciclos mais curtinhos quase não vão sentir o período de seca. Então esse período de seca ele pode estar grudadinho com a sua menstruação, ou seja, pode durar um dia apenas, ou tem mulheres que vão sentir 3, 4 dias de seca. Isso varia de organismo para organismo. E por que eu estou te contando isso? Porque se o seu período de seca for muito curtinho, muito próximo à sua menstruação, você já ouviu falar que tem mulheres que engravidam menstruada? Então, vou desmistificar isso daqui para vocês. Não é que elas engravidam menstruada. Na menstruação, nosso corpo não está propício para isso. O que acontece é que quando o nosso ciclo menstrual termina, pode ser que a sua ovulação esteja perto. Ou seja, o seu ciclo é curtinho, a ovulação vai acontecer daqui uns 5 dias. E aí o que acontece? O espermatozoide, você sabe quanto tempo o espermatozoide vive no corpo da mulher? O espermatozoide pode viver até 5 dias dentro do nosso corpo. Então nós temos um dia de ovulação, mas o espermatozoide, o danadinho, fica até 5 dias. Então se você tem relação sexual no final da menstruação, o seu ciclo é curto, você teve pouco tempo de período de seca, pode ser que você engravide daqui 5 dias, porque os danadinhos vão ficar vivos só esperando a chegada do óvulo, tá bom? E aí o óvulo encontra com o espermatozoide e você tem a fecundação. Isso não acontece com todas as mulheres, mas é muito importante que você saiba identificar se isso pode acontecer com você. De modo geral, nós temos aproximadamente 4% de chances de engravidar antes da ovulação. E esses 4% estão justamente nesse espaço onde a mulher muitas vezes tem esse ciclo mais curtinho e teve relação no final da menstruação, os espermatozoides ficaram vivos e aí a fecundação acontece, tá? Bom, mas vamos continuar. Você tem lá os seus dias de seca. Depois, você sentiu que molhou, ficou com a vagina mais úmida, mais molhada. Esse é o início do seu período fértil. Eu gosto de chamar esse período também de ponto de mudança. Nós fomos do seco para o molhado. Depois disso, nós vamos sentir o nosso corpo numa secreção parecida com aquela clara de ovo. Não é que vai ser exatamente uma clara de ovo, pode ser que algumas mulheres tenham uma secreção um pouco mais esbranquiçada, mas tem aquela característica do muco elástico. Então experimente tocar o muco da sua vagina, tá?
colher esse muco com o dedo. Então, o que que você vai fazer? Aqui, olha só, eu tenho o meu útero lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem o início do canal vaginal, tá? Aqui é o nosso canal vaginal. Então, você vai aqui, ó, no comecinho do canal vaginal, colhe um pouquinho de muco e vê como é que tá no seu dedo. Vê se tem elasticidade. Se você fizer isso daqui e aparecer uma elasticidade no seu dedo, essa secreção é uma secreção de período fértil. É só dessa maneira que a gente identifica a fertilidade? Não, minhas queridas. Tem muitas maneiras a gente perceber a fertilidade. Eu tô, por enquanto, ensinando para você essa primeira forma, que é uma das formas mais perceptíveis, tá? Que é através do seu muco cervical, que vai estar mais elástico, em maior quantidade, que vai ser aquele espécie de gelzinho. Você vai sentir um gelzinho nas suas mãos, que pode ser transparente ou esbranquiçado. Além disso, você vai perceber uma alteração no seu humor também. Os nossos hormônios tendem a crescer nessa fase do nosso ciclo. A gente está dando espaço principalmente para o hormônio estrogênio estar em bastante quantidade. E com isso, a gente vai se sentir mais bonita, vamos ter mais vontade de ter relação sexual. Por quê? Porque a natureza quer que a gente engravide. Então, a tendência de nessa fase você tá com uma libido maior, você tá com mais energia, você tá com mais disposição, mas isso não necessariamente é uma regra geral. Pode ser que você se sinta dessa forma, mas pode ser que você sinta mais vontade de trabalhar, por exemplo, mais vontade de produzir coisas, mais vontade, você se sente assim radiante, com mais vontade de conversar com as amigas. Então, identifique aí em você o que acontece nessa fase do seu ciclo. Como é que você é fértil? Quais são as suas características férteis, tá? Sua libido melhora? Você se sente mais bonita? Tem mais disposição? Ou você tem sensações de medo, de mal-estar? A pele fica mais acneica, com mais acne? Enfim, procura identificar aí com você quais são as suas diferenças de humores, tá bom? Então, o nosso humor vai mudar na nossa fertilidade e muitas coisas mudam por aí, não é só. Então, eu já falei que vamos mudar o nosso muco, vamos mudar o nosso humor. E agora eu vou te dizer que vamos mudar também o colo do útero. Você sabe o que é o colo do útero? Então, se você colocar o dedo lá dentro do canal vaginal, lá no final você vai encontrar o colo do seu útero. É uma região mais durinha, é por aí que o bebê vai coroar. É o colo do útero que dilata para o bebê sair, tá? Quando a gente engravida. E você vai sentir uma textura de ponta de nariz, mais ou menos, tá, gente? Ele é mais rígido do que o nosso canal vaginal. Ao você tocar, você sente esse durinho, tá? E um buraquinho no meio, que é o orifício do colo do útero, onde justamente vai dilatar para esse bebê poder sair, no caso de mulheres grávidas, ok? O nosso colo do útero, ele também se altera ao longo do nosso ciclo. Quando você tocá-lo, você vai sentir que quando você está fértil, o colo está alto, mais macio e levemente aberto. Aquele orifício, ele vai estar um pouquinho mais aberto do que o do restante do mês. E quando estamos inférteis, o colo ele tende a estar mais baixo, ou seja, quando você coloca o dedo, você encontra o colo com mais facilidade. Ele tende a estar mais durinho, mais rígido e mais fechado. O corpo, gente, ele é muito inteligente. É como se na nossa fertilidade, o nosso canal vaginal se expandisse e falasse assim: venha, eu te quero. E na infertilidade, o colo do útero meio que fica enrijecido, recolhido e fala assim, ó, não quero saber. Eu até vou bloquear aqui um pouquinho do canal vaginal para ficar menos espaço, porque não tem bebê por enquanto, entende? Então, é muito interessante de ver essas modificações do nosso corpo. Eu sinto que esse é um estudo riquíssimo
para todas as mulheres. Então, a próxima vez que você for tomar banho, experimenta tocar o seu colo do útero e ver como é que tá. Você vai perceber essas diferenças conforme você for fazendo isso dia a dia. Já vou avisar aqui que não vai adiantar você tocar uma vez na vida e outra na morte. Você precisa dessa constância, precisa entender que se você toca todo dia, assim você consegue perceber as variações, as mudanças que vão acontecendo durante o seu ciclo. Se você toca uma vez ou outra, é capaz de você não perceber tanta coisa, tá? Por isso é muito importante você tocar todos os dias. Olha só, queridas, eu ensinei para vocês que você pode ver a fertilidade pelo seu muco vaginal, através do seu humor, pelo seu colo do útero, e agora eu vou falar da temperatura do seu corpo. Você sabia que quando ovulamos nós temos uma alteração de temperatura? Então nós vamos sofrer uma queda da temperatura e depois um aumento súbito. Isso significa que houve ovulação. E após a ovulação, nossa temperatura tende a ficar mais alta. O que isso significa, gente? Que na primeira parte do nosso ciclo, até a gente ovular, a nossa temperatura se mantém mais baixa. Quando a gente ovulou, a nossa temperatura vai se manter um pouco mais alta. Bom, e aí você vai me perguntar, nossa, mas é uma diferença assim gritante? Não, não é. Você vai precisar ter um termômetro na sua casa para medir essa temperatura no momento exato que você acordar. É importante você ter aí precisão para medir, ou seja, mais ou menos no mesmo horário, sem levantar da cama, porque se você levantar para fazer xixi, por exemplo, e depois voltar, essa temperatura vai dar alterada. Então é para você medir a temperatura meio sonolenta, sabe assim? E aí você vai perceber que em determinados momentos do mês a sua temperatura está de uma forma e a partir de outro momento do mês a sua temperatura se eleva, tá? O ideal é que a gente forme um gráfico. Existem esses gráficos em aplicativos gratuitos que você pode baixar no seu celular ou podemos inclusive fazer da forma mais antiga, que é montar esse gráfico à mão, tá? Como é que você monta esse gráfico à mão? Você todo dia vai marcar a sua temperatura, tá? Todo santo dia. E quando você perceber que teve uma queda de temperatura e depois um pico, significa que você ovulou. Após esse pico, a sua temperatura vai se manter mais alta. E ela vai ficar alta até a sua menstruação chegar, tá? Dá uma diferença, gente, mais ou menos de no máximo meio grau, tá? Às vezes 0,2, 0,3. Então, às vezes na primeira metade do nosso ciclo a gente está com aquela temperatura 36,1, 36,2 e após a nossa ovulação a temperatura vai para 36,8, 36,7, tá? Então é uma diferença mais ou menos assim, tá? É importante que você entenda que se você for usar o método da temperatura basal, que inclusive é um método bem seguro, que tem comprovação científica, muito inclusive indicado para os médicos, para as mulheres que querem engravidar, para ter relação sexual no período certo, é importante que você tenha essa disciplina de marcar todos os dias e que você compare os gráficos, porque olha só, como você identifica a ovulação depois que ela aconteceu, significa que enquanto você não identificar isso, você precisa ter proteção nas relações sexuais, ou usar camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, ou se abster de relação sexual, que pode ser que você engravide porque você não sabe que ovulou ainda, né? Quando a sua temperatura se eleva, aí é certeza, você pode esperar mais 3 dias, certeza que você ovulou se ela continuar alta, e aí já não tem mais tanto perigo de você engravidar. Então, experimente esse método. O ideal é que você tenha um termômetro de 4 dígitos, porque vai ser mais preciso.
Caso você não tenha um termômetro de 4 dígitos, você pode começar com um termômetro comum de farmácia com 3 dígitos, porque assim você já vai conseguir acompanhar o seu ciclo. O mais importante, de novo, gente, é a disciplina, é a consistência de você sempre fazer todos os dias aquela mesma aferição, anotar aquela mesma temperatura. E isso é muito importante, que você anote a sua temperatura antes de fazer qualquer outra coisa. Olha que interessante como, assim, o nosso período fértil a gente pode perceber de muitas maneiras. Vale dizer aqui para vocês que durante o período fértil vocês precisam ter relações sexuais com segurança. Então utilize preservativo, camisinha feminina ou masculina, porque isso inclusive vai te proteger das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que aqui eu aproveito para dizer para vocês que muitas vezes os homens só transmitem as ISTs sem saber que tem. Então, não vai cair na ilusão de que porque tá tudo bonitinho lá, que não tem doença. Muitas vezes tem e a gente não consegue enxergar. E olha, gente, isso vale também para sexo entre mulheres, porque como a troca de secreções, você também pode contrair aí uma IST caso não se proteja, tá bom? Então, quero reforçar aqui que a camisinha ainda é o único método que protege a gente contra as ISTs. Outra informação muito importante para vocês é que não existe nenhum método que seja 100% seguro. Se você tiver relações sexuais, independente do método que você usa, sempre existe 1% de chance de você engravidar. Mas os outros 99% é interessante que a gente se previna, não é mesmo? Após o seu período fértil, o seu corpo também vai se modificar. Após o seu período fértil, você vai dar espaço então para o seu período infértil. E aí, como é que fica o seu corpo? Como é que ficam as suas secreções? Como é que fica o seu humor? Vamos entender isso um pouco melhor também? No nosso período infértil, o nosso muco tende a ser em menor quantidade também. Pode ser um muco mais cremoso, branquinho e em pouca quantidade. Então, perceba que esse muco que você colher, vai colocar o dedo lá no início do seu canal vaginal e que você colher com os dedos. Quando você fizer isso daqui, ele já não vai ter mais elasticidade. Ele vai ser um muco que é mais um creminho mesmo e em pouquinha quantidade, tá? Claro que veja que é pouca quantidade para o seu corpo, não se compare com outras mulheres. Você tem o seu próprio ciclo, você tem o seu próprio organismo com as suas diferenças. Então, esse em pouca quantidade é em relação ao seu próprio ciclo. Procura perceber como é para você, tá? Na fase infértil, após a nossa ovulação, depois de 3 dias para ter uma margem de segurança, você já não mais vai poder engravidar, tá bom? E nesse momento, damos espaço para a segunda fase do nosso ciclo, a fase da progesterona ou a fase lútea. A fase da progesterona é uma fase, como o próprio nome diz desse hormônio, significa progestação, progesterona. Isso significa que esse hormônio serve para nutrir o embrião caso você tenha engravidado. Se você não engravidou, daqui mais ou menos de 9 a 18 dias, você vai menstruar. Isso acontece com todos os corpos femininos. Então, o corpo ele vai fazer todo esse preparo para que esse óvulo seja protegido. Mas se não tem óvulo fecundado, então o corpo precisa se renovar e começar um novo ciclo. A fase da progesterona é uma fase que muitas mulheres às vezes podem sentir uma irritabilidade, mais tensão, mudanças de humor, que é justamente a fase da TPM, da tensão pré-menstrual. Mas eu gosto muito de dizer para todas as mulheres que a gente deve ressignificar essa tensão menstrual por tempo para mulher.
um tempo para você. Um tempo para você se cuidar, para você se amar. Em vez de você ficar brigando com a vida, aproveita esse momento para cuidar de você. Aproveita esse momento para tomar um chá gostoso, para descansar, ter uma alimentação mais saudável, aquilo que tiver ao seu alcance. Às vezes, só de você ter um dia com um pouco mais de pausas, já é o suficiente para o corpo assimilar esse momento como um tempo para você. Eu sei que muitas vezes não dá para a gente parar de trabalhar nessa fase, mas só o fato da gente entender que está nessa fase e procurar agir de uma maneira diferente, procurar ter mais cuidado com o nosso corpo, mais acolhimento, isso já muda tudo, já muda tudo. Então não necessariamente você precisa parar de trabalhar, muito pelo contrário. Você sabia que é nessa fase que a gente tende a ficar mais analítica, mais reflexiva e às vezes isso pode ser muito bom para o trabalho. Então olha como é legal a gente conhecer o nosso ciclo, porque podemos inclusive direcionar o nosso ciclo para melhorar a nossa vida, a nossa produtividade, os nossos afazeres. É muito bacana quando a gente tem isso em nossas mãos. A fase da progesterona é uma fase onde vai ter um aumento do nosso endométrio. O que é endométrio? É uma camada que vai ficar aqui dentro do nosso útero, tá? Então imagina que esse útero ele precisa formar uma caminha bem macia para receber o óvulo fecundado, caso você tenha engravidado, tá? Então, o nosso endométrio, essa caminha aqui de dentro do útero, ela vai ficar bem grossa, tá? Durante a nossa segunda fase do ciclo. Vai ficar tão grossa a ponto de que se você não engravidou, o corpo ele precisa renovar o que aconteceu aqui dentro. Então, você vai menstruar e a menstruação vai ter também a descamação desse endométrio. Então, o endométrio vai ser renovado, o nosso útero, lá dentro do nosso útero, volta a ter uma parede bem fininha no final da nossa menstruação. Então, veja como a menstruação é importante. Não é só sangramento. A menstruação é um sinal que você teve ovulação, que você teve um ciclo e que agora o seu corpo precisa se renovar. Esse endométrio precisa ir embora para dar espaço para um novo momento, um novo ciclo. De uma forma didática, também podemos comparar o nosso ciclo hormonal com os ciclos da Lua. Então, presta atenção como é parecido. Na Lua Nova, temos ausência total do brilho da Lua. As noites são mais escuras e toda a natureza tende a ficar mais recolhida. E na menstruação, estamos também num recolhimento. O nosso corpo está sendo renovado. Estamos nesse ponto de baixa hormonal. Os nossos hormônios estão todos bem baixinhos. Após a nossa menstruação, podemos comparar com a lua crescente. A lua crescente começa a crescer no céu e os nossos hormônios também. Então, olha só o que acontece. Lá no nosso cérebro, lá na nossa hipófise, tá? Vai ser secretada alguns hormônios, FSH e LH, para estimular o início do seu período fértil. Então, FSH e LH vão aumentando no seu corpo, a gente vai ter um aumento também do estrogênio e o FSH é o hormônio folículo estimulante. O que ele está fazendo? Como o próprio nome diz, ele vai estimular os folículos dos nossos ovários. Lá nos nossos ovários, imagina que está preenchido de várias bolinhas, vários folículos. Esses folículos vão ser estimulados, eles começam a amadurecer e quando eles alcançam esse ápice, a ovulação acontece. Então, nesse processo de estímulo do nosso corpo, onde os nossos hormônios estão crescendo,
podemos didaticamente falar que a lua está crescendo também. Depois chegamos no ápice da lua cheia. A lua cheia, ela pode representar a nossa ovulação, ou seja, aquele máximo brilho, o ponto máximo. E no nosso corpo, a mesma coisa, você está naquele ápice, você ovulou, os hormônios alcançaram o máximo. Após a ovulação, toda vez que a gente chega no topo de uma montanha, precisamos descer. Então, alguns hormônios vão cair e agora a gente vai dar espaço para a progesterona aumentar. O estrogênio também fica lá um pouquinho mais baixo, mas ele também vai existir. E agora FSH é inibido, LH, que é o hormônio luteinizante, levemente também é inibido, tá? E aí a gente vai, nessa segunda fase do ciclo, minguar. Sabe aquela coisa de deixar as coisas irem? Então, se você está aí na sua vida precisando deixar alguma coisa aí, esse é o momento, tá? Você não precisa menstruar de acordo com essas fases da lua. É só uma maneira didática de explicar que o nosso ciclo é muito parecido com os ciclos da natureza e que podemos, através da natureza, entender melhor o nosso corpo. Então, vamos agora dar uma recapitulada para ver se você, a partir de hoje, vai utilizar um método natural de controle da tua fertilidade. É muito importante que você anote tudo isso em algum lugar, tá bom? Anote o seu ciclo, porque se você for guardar tudo na cabeça, fica muito difícil e você vai sentindo que vai ficando fácil conforme você vai anotando e percebendo as suas próprias mudanças. Então, anote quando aconteceu a sua menstruação. Depois da sua menstruação, anote como está o seu muco vaginal. Você está num período mais de seca? Você está num período mais molhada? Anote o seu muco. Você está fazendo o método da temperatura basal? Anote a sua temperatura basal também. Anote como está o seu colo do útero. E então acompanhe o seu período fértil. Procura também escrever as suas próprias nuances de fertilidade. Eu no meu período fértil me sinto de tal maneira. E quando passar tudo isso, quando passar a sua fertilidade, anote também as características do seu corpo. Como ficou o seu muco, como está o seu colo do útero, como está o seu humor, como está a sua temperatura basal. Fazendo tudo isso, mais ou menos em 3 ciclos, você vai ficar fera e você vai passar a entender direitinho do seu período fértil e infértil. E com isso, vai conseguir se programar se quer ou não quer ter filho. Então, no seu período fértil, você já sabe que se você tiver relação desprotegida, pode vir bebê. E no seu período infértil, você já sabe que nessa fase é muito difícil de engravidar, a gente só tem 1% de chance, ou seja, quase nada. E para terminar, compartilhe a responsabilidade de ter ou não ter filho com o seu companheiro. É muito importante que vocês conversem, é muito importante que ele também conheça o seu corpo, para que juntos vocês possam prevenir ou programar uma gravidez. A escolha deve ser sempre de vocês. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e que agora vocês coloquem em prática.